Ladies and gentlemen, welcome to The Branch. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal The Branch. O nosso propósito é partilhar cada vez mais conteúdos relacionados ao meio ambiente de forma didática. E o tema de enraizamento e elevação educacional de hoje será sobre os aspectos e impactos ambientais, dois termos que são muito apresentados tanto na ISO 14001 quanto na Resolução CONAMA de janeiro de 1986, dentre outros, que mesmo considerados antigos são necessários no nosso dia a dia, seja no levantamento de projetos, pesquisas, estudos, provas e principalmente nas empresas. Mas antes de começarmos a entender melhor sobre esses conceitos e a sua utilização, deixa eu me apresentar. Meu nome é Brenner Souza, eu sou mentalista, técnico mental e numa constante aprendizagem nessa área, e como criador do The Branch eu estarei ministrando a aula de hoje, mas sem mais delongas, vamos para o conteúdo, que é o que importa. Com o objetivo de partilhar esse conteúdo na forma mais educacional possível, nós começamos apresentando um simples sumário, que contém uma lista organizada com os principais assuntos que serão abordados durante essa aula. Para vocês terem uma base, nós vamos iniciar com os princípios de causalidade. Vocês vão aprender que os aspectos e impactos nada mais são do que esses princípios de causa e efeito. Assim vamos passar pela origem, definição, objetivo, exemplo de causa, exemplo de impacto e até o momento resumo, que é o momento pelo qual a gente vai sintetizar as ideias para ajudar a memorização. E após isso, nós vamos ter as citações na ISO 14001, na Resolução CONAMA, nós vamos partir dos aspectos ambientais na ISO 14001, vamos entender que dentro dos aspectos ambientais a gente tem uma divisão de grupos de aspectos, vamos entender sobre os aspectos significativos, um filtro de significância que é muito utilizado e por fim vamos finalizar com alguns exemplos. Antes de apresentarmos a definição de aspecto e impacto ambiental, é interessante entender em que meio e qual o significado que nós estamos utilizando essas palavras. Ambas fazem parte dos conhecimentos universais de causalidade, estes apresentados em origem por Platão em seu diálogo Timeu, 360 anos a.C., e também na obra República. A ideia é que dentre uma relação ou correlação de eventos, existem aquilo que chamamos de causa e efeito. Para que exista um evento B, ou seja, efeito, é necessário um evento A, que é uma causa, uma origem, um motivo, ou melhor, um aspecto, seja uma causa necessária ou uma causa suficiente com a finalidade que um efeito ocorra. De forma resumida, para todo efeito, nós temos uma causa. Os princípios de causalidade têm por maior objetivo permitir que determinadas situações da natureza possam ser fisicamente aceitáveis e matematicamente descritíveis. Por isso que também podemos encontrar algumas pessoas batizando-os como sendo uma espécie de mecanismo, porque somente o entendimento do conjunto lógico que está interligado é que se possibilita a explicação do todo. Eu vou apresentar em primeiro uma situação muito comum para enxergarmos melhor essa ideia de causa. O menino João levou um tiro de um ladrão e isso ocasionou uma grave hemorragia que não pôde ser contida. Qual a causa da morte do menino João? Em muitos contextos, poderíamos atribuir a morte do menino João ao tiro que ele recebeu, mas quando tratamos dos princípios de causalidade, como já falamos, devemos levar em consideração uma análise mais mecânica. Sendo assim, o que levou à morte não foi diretamente o tiro, mas a hemorragia. A hemorragia foi a característica apresentada mais próxima da morte, até porque nem todos que levam um tiro morrem, correto? Dessa forma, não devemos pular etapas e nem podemos confundir a causa, que é a hemorragia, com o autor, que é o ladrão, que é o responsável pelo fator que levou à morte. Esse erro é muito comum até mesmo na área mental. Você pode confundir as causas com os autores. Todo esse conjunto de informações tiveram como objetivo instruir sobre as causas, aspectos. Nós vimos que existem ramificações mais profundas que nos levam às causas necessárias e às causas suficientes. Agora vamos ver a outra parte, sendo os efeitos, ou melhor, os impactos. O impacto muitas vezes está atrelado em nossas memórias às questões negativas, mas se consultarmos um dicionário, não vamos encontrar muitas referências negativas. Contudo, teremos sinônimos atribuídos a mudanças, perturbações ou resultados de fatores que podem modificar o ambiente, seja de maneira positiva como negativa. Tomar um choque elétrico é positivo ou negativo? A primeiro modo, negativo. Mas se você, um colega seu, ou até mesmo um familiar, tiver uma parada cardíaca, o choque é um dos caminhos que, se efetuados, claro que por um profissional,
No intervalo de 1 minuto, as chances das pessoas sobreviver são maiores que 80%. Ou seja, torna-se positivo, pois é através dela que o coração volta a realizar as suas atividades primordiais. Em oposição, as mesmas cargas elétricas, se aplicadas em outro contexto, podem ser um dos fatores considerados como impactos negativos. Qual a conclusão que nós podemos chegar? Que devemos fazer um levantamento de aspectos e impactos para cada situação, seja nas ideias que desejamos um dia implantar, nos projetos, nas nossas atividades e assim por diante. Tudo bem, agora que nós entendemos sobre essas ideias que estão presentes e relacionadas aos aspectos e impactos ambientais, eu vou expor um simples mapa mental para que o que até agora foi apresentado possa ser visto de uma forma mais simples. Logo, esse é o nosso momento resumo. Nós ainda não vimos exemplos de aspectos e impactos mentais, até porque nós estamos em primeiro entendendo qual o contexto, quais os raciocínios e lógicas necessárias para tirarmos o maior proveito destes dois itens. Sendo assim, podemos começar lembrando que os aspectos e impactos mentais estão muito relacionados ao que conhecemos hoje como princípios de causalidade. Os princípios de causalidade tiveram uma origem apresentada por Platão há muito tempo. Estes princípios dizem que para todo efeito B temos uma causa. As causas podem apresentar uma bifurcação de ideias lógicas entre causas necessárias e causas suficientes. Muito legal, né? Agora, saindo desse contexto histórico, nós vemos suas citações na ISO 14001, que é uma norma que vai especificar quais os requisitos necessários para uma implementação de um sistema de gestão ambiental. Nela você pode encontrar, além de várias citações, um capítulo em especial falando sobre os aspectos ambientais. Você pode encontrar isso no capítulo Planejamento. Além da citação na ISO 14001, encontramos aspectos e impactos ambientais na resolução CONAMA, ou melhor, Conselho Nacional de Meio Ambiente. E para quem não conhece, o CONAMA é um órgão ambiental que tem por maior objetivo assessorar o governo. E o que é assessorar? Assessorar é você estar do lado auxiliando em algo. Neste caso, o CONAMA ele determina alguns padrões nacionais que devem ser seguidos para estarmos em equilíbrio com o meio ambiente. E o mais interessante, ele fala sobre aspectos e impactos ambientais. Primeiramente, vamos analisar os aspectos ambientais segundo a norma ISO 14001. A princípio, a ISO comenta que para toda implementação de um sistema de gestão ambiental, SGA, é necessário você fazer um escopo. E no momento que você está fazendo o seu escopo, você deve definir algumas coisas. E é aqui que entra os aspectos ambientais. Os aspectos ambientais na ISO 14001 são constituídos por 3 itens principais, sendo as atividades da empresa, os produtos e os serviços que de alguma forma possam interagir com o meio ambiente. O escopo nada mais é do que um documento que apresenta de forma organizada o propósito daquilo que você pretende fazer. Ele define um determinado limite, até mesmo geográfico. Por exemplo, numa situação de várias filiais de uma empresa, você decide em qual delas você vai implementar o SGA. Isso é um limite, isso faz parte do seu escopo. E a partir do momento que você tem o seu escopo, isso é, o seu campo, sua atividade traçada, você terá que identificar as atividades, produtos e serviços que fazem parte do meio que você pode influenciar e identificar as atividades, produtos e serviços do meio que você pode controlar. Sempre lembrando que tudo isso deve ser efetuado levando em consideração o ciclo de vida. Uma observação: o ciclo de vida é um dos novos itens presentes na ISO 14001, sendo a do ano de 2015, que pelo contrário não possui na ISO de 2014. Afinal, o que é o ciclo de vida? Sabe quando você compra um determinado produto, utiliza ou descarta após consumir ou após ultrapassar o seu prazo de validade? Muitas vezes para nós isso é a vida de algo, chegar a nós e terminar conosco, mas o termo ciclo de vida demonstra que os processos relacionados a um determinado produto nem sempre começam e se encerram conosco. Nós somos apenas uma parte de uma pirâmide maior. Portanto, quando alguém comentar sobre a necessidade de levar em consideração o ciclo de vida, estamos falando de todas as etapas necessárias para que um produto cumpra a sua função na cadeia de produtividade. E a cadeia de produtividade é o conjunto de atividades que nascem de uma determinada matéria-prima, isto é, um insumo, suas transformações, até a constituição de um produto final, seja um bem ou um serviço.
A norma não diz que você precisa fazer uma avaliação completa do ciclo de vida. Não precisa ser algo detalhado de todos os mínimos caminhos existentes dentro do seu ciclo, mas o mais importante é que ele seja levado em consideração, ele faça parte da sua análise. Tudo bem? Agora que você vai levantar seus aspectos mentais, você deve definir alguns itens que estão dentro de alguns grupos. Os grupos são os seguintes: controle, condição, detecção e natureza. Quando falamos dos controles, estamos relacionando de forma direta e de forma indireta as suas atividades. De forma direta, são todas as atividades da empresa, dos profissionais, em resumo, tudo aquilo que é executado em nome da instituição. E de forma indireta, são as atividades originadas pelos seus fornecedores de produtos, fornecedores de serviços, ou seja, aqueles pelo qual a organização pode exercer alguma influência, junto às partes interessadas. As condições podem ser normais, anormais ou emergenciais. As condições normais estão relacionadas às operações que estejam especificadas. O que eu quero dizer com isso? São condições já esperadas da minha empresa, seja na produtividade, na qualidade e na segurança, inclusive durante as paradas e partidas programadas. Agora, as anormais são aquelas relacionadas às falhas, baixa de produção ou até mesmo paradas e partidas que não são programadas, podendo ter perdas, geração de um novo tipo de poluição ou até mesmo próprio aumento dos níveis aceitáveis de concentração. E a emergencial é uma condição em que ocorreu ou pode ocorrer, ter uma chance de ocorrer um acidente ambiental. O grupo detecção pode ser real ou potencial. Os aspectos considerados reais são aqueles que de fato ocorrem e têm algum impacto sobre o meio ambiente. Agora, os potenciais são aqueles que podem ocorrer e que contêm um impacto sobre o meio ambiente. Logo, essa situação também está atrelada à condição emergencial. Já a natureza pode ser adversa ou benéfica. Quando falamos do adverso, representa uma mudança ao meio ambiente. Por exemplo, a contaminação do solo, contaminação da água, do ar, o esgotamento de recursos naturais, sejam eles renováveis ou não renováveis, o comprometimento da biodiversidade pode ser considerado também, erosões e compactação do solo, assim por diante. E benéfico, quando a condição corresponde a uma mudança positiva no meio ambiente. Mas existem mudanças positivas? Desde o começo da aula, a gente trabalhou de uma forma que a gente identificou que os impactos podem ser positivos e negativos. Da mesma forma funciona para o meio ambiente. Um exemplo que eu posso dar é a regeneração de florestas, a redução de consumo, a descontaminação, geração de riquezas para a circunvizinhança, entre outras coisas. Tudo isso que altera o meio ambiente é um impacto. Nesse caso, a gente tem um impacto positivo. Nesse contexto, nós temos uma dúvida que pode surgir para muitas pessoas. E a dúvida pode ser a seguinte: se nós estamos falando de interações, no mundo resumido em causa e efeito, eu vou ter muitos aspectos, certo? Exatamente. Se você for levantar todos, literalmente todos os aspectos mentais, você sofre o risco de ficar o dia inteiro numa só situação. Pensando nisso, a norma diz o seguinte: a organização deve comunicar seus aspectos mentais significativos. E não basta que você pegue uma folha de pão e defina o que é significativo e o que não é. Um aspecto mental significativo é aquele que tem ou pode ter um impacto mental significativo. Então, como que eu posso definir isso? Nós devemos fazer o seguinte: em primeiro, estabelecer um grau de significância. As informações devem ser documentadas. E por último, é necessário você ter um registro. O que é esse estabelecer um grau de significância? Ou seja, qual o valor, qual a importância que determinado aspecto tem na minha empresa? Como nós aprendemos no início, uma determinada atividade pode se apresentar positivamente ou negativamente em diferentes contextos. Então, se temos uma inversão completa de valores, imagina a variação do grau de significância para determinadas atividades. Logo, você tem que ter algo como referência, você deve ter uma base. Por exemplo, no levantamento de aspectos e impactos ambientais, é comum se utilizar a matriz de Leopold. É uma ferramenta que permite você realizar o levantamento de impactos ambientais através de uma matriz, onde você vai ter linhas representando as várias atividades do projeto e colunas representando os vários fatores ambientais a serem considerados. E a interseção entre elas serão preenchidas de forma a indicar a sua magnitude, a importância
e até outros fatores, porque elas vão variando, né? Você tem uma matriz de Leopold padrão, né, um modelo geral, mas você tem vários modelos, adaptações na internet. Então vale a pena você conferir também. Outro ponto muito importante, a organização deve comunicar os aspectos ambientais significativos para os diversos níveis e funções da organização, seja por documentação interna, realização de reuniões, treinamentos e até mesmo a inclusão em procedimentos operacionais. Por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós distribuímos em pontos estratégicos cada setor. Nós realizamos DDS, que são os diálogos diários de segurança e meio ambiente, que também abordam esses temas e ajudam na compreensão de todos. No processo de avaliação, é importante você levantar o maior número de impactos ambientais associados a cada aspecto. Em cima disso, você deve aplicar um filtro de significância. Eu vou citar alguns dos principais itens presentes nesses filtros. O impacto ambiental tem implicações financeiras? Por exemplo, alguma multa, algum tipo de privação, correção, pode afetar as partes interessadas, isto é, a influência desse impacto pode atingir outros locais e profissionais externos? Isso é muito importante, porque aqui temos uma ideia de repercussão. Imagina como que isso poderia aparecer nas mídias, na vizinhança. Caso ele ocorra, poderá ser contido apenas com os recursos que eu tenho na minha empresa ou é necessário acionar alguma equipe de emergência externa? Vamos agora trabalhar com exemplos de aspectos e impactos ambientais. Por exemplo, manutenção de florestas, aplicação de herbicidas. Nós estamos falando de uma atividade. Agora, o produto químico utilizado é um aspecto, pois ele pode interagir com o meio ambiente. Se ele interagir, resultando no eventual impacto, estes impactos podem ser representados como contaminação do solo, água, fauna ou até mesmo prejudicando o homem. Outro exemplo é o abastecimento de um veículo. Isso é uma atividade. Agora, dentro dessa atividade, nós temos os aspectos que são a liberação de combustíveis voláteis enquanto se enche o tanque e a possibilidade de uma explosão. Qual que é o impacto que isso pode gerar? É a poluição atmosférica, a perdas e danos à integridade física caso ocorra uma explosão, danos às instalações civis, intoxicação geral. Escritório e refeitório é uma atividade. Seus aspectos são consumo de energia elétrica, consumo de água, geração de efluentes e esgoto sanitário, geração de resíduos e produção de descartáveis e perecíveis, todos esses são aspectos. Qual o impacto que eles podem gerar? Consumo de energia elétrica e consumo de água, nós estamos falando de um impacto que é a utilização de recursos naturais. A geração de efluentes e o esgoto sanitário está atrelado à contaminação de águas e poluição ambiental, e a geração de resíduos e produtos descartáveis perecíveis. Dependendo da sua empresa, do modo como que você faz a gestão dos resíduos, pode haver a poluição ambiental e a contaminação do solo, por exemplo. Limpeza é considerada uma atividade. O consumo de energia elétrica, consumo de água, geração de efluentes, geração de resíduos e embalagens que são utilizados e necessários para a limpeza pode ser considerado um aspecto. Os impactos seriam a utilização dos recursos naturais, porque para a limpeza é necessário você ter esses instrumentos e materiais que de alguma forma foram extraídos da natureza ou estão sendo no eventual momento da limpeza, e a poluição ambiental, que é o determinado uso e descarte. Claro que de forma incorreta pode gerar um impacto negativo. Vamos inverter um pouco a ordem. Você está numa empresa especializada na extração de minério. O minério hoje ele é considerado um elemento químico, um mineral que é muito econômico e viável, seja para extração e posterior utilização em várias tecnologias. E no momento que o caminhão faz o descarregamento do minério numa das plataformas, você que trabalha na empresa ou até mesmo mora perto, sente um determinado desconforto, um alto barulho, uma dificuldade para respirar e observar o que tem à sua volta. E agora eu faço um convite, que você pause o vídeo e vá nos comentários e descreva qual que é a atividade, quais são os aspectos, os impactos que você acha que estão presentes neste processo de descarregamento de minério numa das plataformas. Não se preocupe em estar certo ou errado, né? Isso é muito válido para que a gente possa compartilhar informações, conversar um pouco melhor e principalmente estar aprendendo mais sobre o conteúdo, né? Porque uma parcela da nossa aprendizagem é dada pelo que você vê, outra porcentagem
está relacionada ao como você ouve, outra está relacionada à assimilação que você faz entre processos e imagens, e uma das principais é quando você coloca em dia um dos raciocínios pelo qual você estava estudando, que nada mais é através de questões. Então, escreva aí embaixo e a gente pode estar conversando. Eu agradeço, espero que todos tenham entendido e curtam e se inscrevam no canal. Se gostou, curta. Se não gostou, curta também para ajudar, porque é algo educacional. E muito obrigado e até mais.